A nossa entrevista foi com Ricélia Maria de Almeida Marinho, ela que é professora pesquisadora da Universidade Federal de Campina Grande e que tem vários trabalhos relacionados aos impactos da sustentabilidade, principalmente os causados pelos grandes parques eólicos instalados em outros estados. E ela alerta que essa realidade de outros estados também pode chegar aqui na Paraíba bem antes do que se imagina. Acompanhe essa entrevista que a professora concedeu com exclusividade para a série A Onda Limpa. Nós vamos conversar agora com a professora Ricélia Maria Marinho, ela que é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Campina Grande, nesse campo de energias renováveis. Professora, como é que está hoje essa situação das usinas fotovoltaicas e dos parques eólicos na região do sertão paraibano, do semiárido? Esses parques têm contribuído com o desenvolvimento dessas regiões? Olá, é uma satisfação, né? Inicialmente agradecemos o convite e a oportunidade de vir conversar aqui. Hermes, a gente está analisando, né? E a gente acredita que muitas coisas a gente precisa ainda discutir para realmente conhecer e tirar todas as dúvidas, né, da população, olhar com uma visão a longo prazo, né, olhar um horizonte mais estendido, para, de fato, a gente ver o que tem de bom e o que pode melhorar nessa proposta, né, das energias centralizadas. O problema está na energia centralizada, que é aquela de grandes parques, de grandes usinas que jogam energia para outros estados, não é isso? A gente pensa que o modelo centralizado hoje, né, para a nossa realidade do semiárido brasileiro, principalmente no Nordeste, né, ele precisa ser discutido, porque, de fato, a gente pensa é uma contribuição muito significativa, né, se a gente analisa a escala global. Porque a proposta exatamente é a redução das emissões de gás de efeito estufa. E, com isso, contribui sim. Mas e a localidade? Né? Essa é a grande olhada, né, do nosso Comitê de Energias Renováveis, que é olhar a localidade. Né? Como está chegando, quais são os impactos, como a gente pode mediar, né, como pode ampliar a discussão, como pode propor mudanças no modelo que já vem de fora, né, para que ele realmente se adapte à situação e à especificidade do nosso semiárido brasileiro. No caso específico do impacto ao meio ambiente, é prejudicial, o tamanho é muito grande, o prejuízo trazido para o ecossistema é muito grande, principalmente por conta das usinas que cobrem uma área imensa da Caatinga? Com certeza. A gente hoje está vendo, né, grandes desastres, inclusive em diferentes partes, né, da região brasileira, chuvas intensas. Então, os eventos intensos eles estão cada dia mais ferozes, né? E aí, seja chuva ou seja seca, e nós precisamos nos preocupar com isso, porque já há estudos que apontam que o semiárido brasileiro, quando todo o planeta aumentar 2 graus, a gente já vai ter atingido 4 graus. Né? Então, as usinas, os painéis solares, a gente imagina que ela já é, por si só, né, uma fonte de contribuição para esse aumento de temperatura nas localidades. Porque, imagine, ela pode atingir até 70 graus, né, sendo a própria funcionamento do calor daquelas placas solares e também com a emissão, né, e com a própria temperatura do ambiente no semiárido, que já tem tendência a ser alta. Então, imagine, a gente está falando só de um aspecto, né? Se a gente pensar da vegetação, nós estamos pensando que aquela vegetação, apesar de ser a caatinga, que muitas pessoas olham e pensam que a vegetação está morta, né, pelo aspecto seco que ela apresenta a maioria parte do tempo, né? Na verdade, ela é inteligente, ela está economizando a água, por isso que ela perde as folhas. E aí, quando a gente retira, a gente está retirando a capacidade de renovação das chuvas e da umidade daquele espaço. Então, realmente, hoje, a gente pensar em alterar qualquer aspecto ambiental de um ambiente, nós não perdemos de vista a integração desse sistema. Ele é único. Então, se eu mexo na vegetação, eu altero o solo.
Se eu mexo na vegetação, eu amplio a capacidade da temperatura. E se eu coloco lá um equipamento que, por si só, já vai aumentar a temperatura daquele ambiente, né, que vai estar sem a vegetação, eu estou contribuindo com a formação que a gente chama inicialmente de bolhas de calor e, daqui a pouco, de ilhas de calor. Né? E também outro aspecto que é uns redemoinhos que a gente tem, que ele acontece para regular a temperatura e, com isso, faz com que a poeira, né, o solo exposto, chegue a atingir as casas. E a gente já teve até reportagem, né, de casas que foram destelhadas, né, que tiveram sua estrutura comprometida pela força que esse vento consegue atingir, né, porque o calor do ambiente está muito intenso. Em relação ao atendimento das populações locais, o atendimento com a energia que é produzida lá, que é uma energia renovável, é uma energia limpa, com seus problemas, claro, mas é assim dentro da matriz energética brasileira, assim definida. Qual seria a forma de compensar essas comunidades? A gente acredita que a nossa população, né, ela ainda precisa de um processo educacional. O tema também ele é muito novo, né? Então, precisa a gente pensar numa estrutura de política pública, né, com critérios, inclusive, para a gente escolher ambientes que sejam propícios para a instalação desses equipamentos de maior porte. Né? A gente já tem áreas que são desertificadas, não tem produtividade, não tem pessoas morando lá. Talvez essa fosse a área ideal para a gente fazer um estudo e ver se realmente é a mais adequada para esse tipo de equipamento, né, que é centralizado de grande porte. E nas comunidades rurais, como estão chegando, é preciso que a gente pense como essa população ela vai ser incluída naquele processo, né? Porque a energia que chega e que é gerada não fica naquela localidade, né? E a compensação, a gente está achando que ela está muito fluida. Então, alguns fazem um parque para a diversão de crianças, num ambiente que a gente não tem agrovila, só em assentamentos, mas em comunidades rurais as casas são muito espaçadas. Então, essa não seria uma forma de compensar um dano ambiental, né? A gente poderia pensar, tem uma agroindústria, tem uma produção, o produtor está irrigando, como que a gente coloca equipamentos menores para a produção de energia e aquele agricultor ser autônomo e também ter a condição de deixar de pagar a energia, né? Ou melhor, paga só uma taxa, que a gente não deixa de pagar, né? Paga só uma taxa, mas esse valor já vai ser significativo para ele poder comprar mais equipamento, novas sementes, nova forma de produzir. Então, a gente acredita que a democratização da discussão, né, chamar a academia, chamar as associações de agricultores, explicar direito como são esses contratos, que são contratos muito longos, né, 30, 50 anos, de uma população idosa, né? Então, a gente tem muitas coisas a discutir para que, de fato, a região, o semiárido, o Nordeste, as localidades da agricultura familiar que está lá, sejam ponto para dar uma propulsão ao desenvolvimento local, regional, estadual e nacional. E não mais uma região problema, como historicamente a gente já tem. Tem um comitê, inclusive, que discute essas alternativas, né, lá no sertão paraibano. É um comitê que a senhora também participa. Qual é o trabalho exatamente desse comitê? Quem participa? Desde quando ele atua? Esse comitê ele se chama Comitê de Energias Renováveis do Semiárido. Desde 2014 que ele foi formado, né? A gente tem uma articulação que está sob o comando de César Nóbrega. Tem também um comitê técnico que está sob o comando do professor Valmeran Trindade. Eu fico na parte para a gente discutir as questões ambientais e sociais. Tem o professor Gustavo, que fica na parte das tecnologias, né, de analisar as imagens satélites, então, muito mais ligado à tecnologia. E a gente chama assim, esse daí é o comitê duro, né, mas tem também assessoria de comunicação. A gente não tem fins lucrativos, ninguém é pago para participar do comitê, não recebe nada por isso. Mas o nosso interesse é ter um movimento que discute, né, que sai da academia, que rompe os muros, que chega na comunidade, que conversa com as pessoas, procura as assessorias, né, a CPT, a ASPA. A gente sempre está em comunicação. A gente consegue, nesse comitê, fazer uma coisa que é
praticamente inédita na Paraíba, né? A gente reúne pesquisadores das 4 instituições que nós temos aqui. Sim. Então, nós temos integrantes da UEPB, do IFPB, da UFCG e da UFPB, atuando todos na área da energia renovável e discutindo cada um dentro do seu conhecimento e partilhando os conhecimentos. Então, temos o pessoal de Direito, com o professor Fernando, que é da UFPB. A gente vê os contratos, vê o direito à terra, como que a gente vai chegar com essa informação, né, que é técnica, mas numa linguagem popular, para que as pessoas entendam que movimento que está acontecendo, né? E também dialoga com o poder público, também dialoga com a SUDEMA. Então, a gente faz uma grande conversa, né? Já chegamos até a CEPAL, né, num edital, numa publicação que foi do Big Push da sustentabilidade, nós publicamos e tivemos um grande reconhecimento das nossas ações. Então, assim, nós estamos com um movimento, né, dentro das instituições de pesquisa e ensino e para fora também dos nossos muros, né, para poder a gente chegar nas localidades e trazer uma discussão sobre emprego, sobre renda, impacto ambiental, tudo interligado. Aí eu lhe pergunto, professora, esse comitê, ele é contra a instalação de grandes usinas e parques eólicos na Paraíba? Não, a gente discute que a gente nem gosta desse binário, né? De sim, de não. A gente gosta de trazer problemas, né? Perguntas, questionamentos, para que isso seja democratizado e debatido com as instâncias que devem ser discutidas. Então, a grande questão é, as energias renováveis, ela pode ser uma grande possibilidade no desenvolvimento dessa região e desse povo que ficou à margem, né, do desenvolvimento nacional. Mas como isso vai ser feito? Porque se a gente trouxer só as grandes empresas e fizer qualquer tipo de compensação, sem fazer essa articulação, a pobreza, a miséria e, daqui a pouco, os refugiados do clima vai estar aqui na nossa terra. Porque a gente já tem pessoas que estão com problemas de doença, depressão, problema de vertigem, por conta do movimento da pá e do barulho contínuo. Aí a gente está falando da produção dos aerogeradores da energia eólica. Então, é uma realidade que já está no nosso estado, mas ainda em pequena proporção, porque a gente está sofrendo um processo de transbordamento do que está acontecendo no Rio Grande do Norte e do que está acontecendo em Pernambuco. Aqui a gente está no estágio inicial. Então, é bem possível a gente chegar ainda na comunidade e ter aquele boom de alegria, né? Porque você imagina, você pega uma pessoa que tem dificuldade financeira e vai dizer para ela, olha, eu vou alugar sua terra, eu vou lhe dar R$2.000 por mês. Então, aquilo ali é uma novidade e tanto, né? Aí chega no prefeito e diz, olha, nós vamos gerar emprego aqui na sua cidade. Quem é o prefeito que não quer? Né? Mas a gente já tem depoimentos, inclusive, de prefeito do Rio Grande do Norte, que agora, nessa pandemia, foi uma dificuldade grande, porque aquelas pessoas que estavam de fora dessas empresas, né, que vem muita gente de outros estados, que é quem tem realmente a capacitação técnica, né, para fazer a instalação, não estava incluído no número de vacinas que veio para o município. E aí teve que ter toda uma justificativa, várias vezes entrar em contato com o Ministério da Saúde para justificar o aumento do número de vacina para o município. Fora isso, Hermes, outras questões mais. Mulheres grávidas que ficam na cidade, o homem vai embora, doença sexualmente transmissível, relatos, inclusive, de drogas pesadas, violência. As casas da cidade passam a ter um valor a mais. Então, quem tem uma certa dificuldade de ter uma casa própria e um aluguel tem que ir para lugar mais distante da cidade. Então, assim, existe sim um lado bom, né, que é aquele boom inicial do momento da instalação, mas a gente precisa saber ir a longo prazo. Depois que veio, inclusive, esse incentivo para o município, né, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, o que é que vai ficar além disso, né, dessa fase de instalação? Então, são coisas que na legislação nacional não está resolvida. E nos estados também não tem
essa legislação, porque todo o processo é muito novo. E os municípios também não estão preparados. Precisaria de uma regulação mais clara, com regras bem definidas, sabendo cada um o seu papel, o Estado, o município, as empresas e o que elas vão oferecer às comunidades. Eu acredito que sim, e nós no comitê a gente conversa, inclusive já também temos parceria até com pessoas da Espanha, da Alemanha, onde o processo lá também acontece, e eles comentam, né, que há também uma reprodução desse mesmo modus operandi lá também. Mas também lá na Europa teve uma tomada de decisão coletiva no qual o poder público liderou e ele conseguiu ter uma faixa de investimento para empréstimo, né, como o BNDES faz, para comunidades, para a associação rural. Então, ao invés de você ter um grande empreendimento, né, você tem empreendimentos pontuais. Que seria pela geração distribuída. Sim, seria, mas lá não. Mas lá é um modelo coletivo. Sim. Então, você tem capacidade de gerar a potência além do que a geração distribuída permite, né? E essa coletividade, você tem condição de ter um volume de energia e entrar na Bolsa de Valor de Energia, que é uma bolsa própria, fazer essa comercialização, esse dinheiro retorna para a comunidade e eles fazem projetos, inclusive ambientais. Se nós temos aqui uma área ocupada, imagine, 100 hectares para a produção de energia solar. Então, o que acontece? Eles fizeram um estudo e retiraram, vamos imaginar, 1.000 árvores daqui dessa área. Essas 1.000 árvores, eles vão, num local estudado previamente, vão repor 3 vezes mais essa quantidade de vegetação que foi suprimida. Então, de certa maneira, todo aquele indivíduo, né, que morava ali, a fauna e a flora, ela vai ter esse abrigo em outra localidade. E você vai ter um ambiente equilibrado. E não vai ter grandes ilhas de calor, porque tudo está distribuído. Mesmo você tendo um volume maior de produção de energia. Professora, qual é o futuro da energia renovável limpa, essa que está aí, solar, eólica? Estão falando agora também em hidrogênio verde. Qual é o futuro dessa energia aqui na Paraíba? Qual é a visão do comitê? A nossa visão é assim, é que já existe um processo, né, inclusive com os equipamentos nesse modelo centralizado, né, que, de certa maneira, a ANEEL já autoriza, né, que aconteça. Então, esse movimento vai existir, né, não vai ser alguém sendo contrário que vai barrar, mas quem estiver na tomada de decisão precisa, inclusive, tomar ciência, né, e ter uma consciência de que, a longo prazo, os danos podem ser irreversíveis para quem está na localidade. Então, o presidente eleito, o governador eleito, o prefeito eleito daqui a 2 anos, todos eles vão ter que ter isso na agenda política dele, independente de quem for o escolhido. Independente das suas preferências partidárias, porque é uma questão de vida, né? É uma alternativa para a gente continuar vivendo e, principalmente, para a gente continuar mantendo a vida no semiárido brasileiro, que já é uma área susceptível à desertificação. Então, o processo vai poder ser acelerado ou, se houver planejamento e gestão adequada, a gente tem como conter, né, os danos que podem chegar a médio e a longo prazo. Ok. Professora Ricélia, obrigado pela entrevista aqui na TV Correio. Sou eu que agradeço a oportunidade e o espaço concedido, e nós acreditamos sim que é melhor para nós, né, inclusive em escala global, assumirmos as energias renováveis. Mas a gente precisa falar mais, né, sobre ela e escolher melhor o modelo que seja justo, que seja popular, que seja democrático e que, de fato, nos tire, né, de estar à vanguarda do desenvolvimento no nosso país. Ok. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Todas as 5 reportagens especiais da série A Onda Limpa estão disponíveis no canal do YouTube da TV Correio